Olá, vamos ao capítulo 16. Ele é um pouquinho mais longo. Nossa, bem grande esse. Bem grande esse capítulo, tá, gente? Desculpa aí, mas o capítulo é grande. Na hora adequada, a carruagem conduziu o Sr. Collins com as 5 primas a Meryton. Isso porque nenhuma objeção veio contrariar o compromisso das jovens com a tia e todos os escrúpulos do Sr. Collins em deixar o Sr. e a Sra. Bennet por uma única noite durante sua visita foram firmemente repelidos. Mal entraram, as garotas foram prontamente informadas de que o Sr. Wickham aceitara o convite do tio e já se encontrava ali. Assim que se acomodaram, o Sr. Collins aproveitou o ensejo para olhar à sua volta e admirar, mostrando-se muito impressionado com as dimensões e a própria mobília do local. Declarou poder quase imaginar-se na pequena saleta de Rosings, onde durante o verão a família costuma tomar seu café da manhã. Essa comparação não pareceu, a princípio, motivo para grande reconhecimento. Quando a senhora Phillips foi por ele elucidada sobre o que era Rosings e quem era sua proprietária, após ouvir a descrição de apenas uma das salas de visita de Lady Catherine e saber que só a cornija da lareira custara 800 libras, ela sentiu toda a força do elogio. Nessa altura, nem a comparação com o quarto da governanta a teria ofendido. Ele passou agradavelmente o tempo na descrição da grandeza de Lady Catherine e de sua luxuosa mansão, com digressões ocasionais em louvor da sua humilde habitação e dos melhoramentos que lhe estavam sendo feitos. Na senhora Phillips encontrou uma ouvinte atenta, cuja opinião a seu respeito aumentava com o que ouvia, e a qual antegozava as delícias de uma narrativa detalhada para as vizinhas, mal tivesse ocasião para isso. Mas para as garotas, que não queriam prestar atenção no primo e nada tinham a fazer senão examinar as imitações de porcelana sobre a lareira, o intervalo pareceu muito longo. Os oficiais do destacamento formavam, em geral, um grupo bastante prestigiado e distinto, mas, de todos, o Sr. Wickham se distinguia pela figura, aspecto e porte. Quando o Sr. Wickham entrou na sala, Elizabeth sentiu que não era de modo algum injustificada sua admiração por ele, quer quando o avistara pela primeira vez, quer nas vezes em que, desde então, a imagem dele lhe ocorreu ao pensamento. O Sr. Wickham foi o felizardo para quem quase todos os olhares femininos se voltaram, e Elizabeth, a felizarda junto de quem ele finalmente veio se sentar. A facilidade e o modo agradável com que ele iniciou a conversa, embora limitada à intempérie daquela noite e às probabilidades de uma estação chuvosa, a fez refletir como o tema mais vulgar, insípido e estagnado poderia se tornar interessante,
graças à habilidade do interlocutor. Com rivais de tal monta, na disputa das atenções do belo sexo, como o Sr. Wickham e os oficiais, o Sr. Collins parecia destinado a mergulhar na insignificância. Nada poderia esperar, mas, uma vez ou outra, encontrava ainda na Sra. Phillips uma ouvinte caridosa, e, graças à sua vigilância, era por ela abundantemente servido de café e bolo. Quando surgiram as mesas de jogo, ele viu chegada a ocasião de lhe retribuir as atenções, prontamente concordando em participar do jogo de whist. No momento não estou bem a par do jogo, disse ele, mas terei todo o prazer em me aperfeiçoar, pois na minha situação... A Sra. Phillips mostrou-se muito reconhecida pela sua amabilidade, mas não pôde esperar por mais explicações. O Sr. Wickham não jogava o whist e, com espontânea alegria, foi acolhido na outra mesa, entre Elizabeth e Lídia. Parecia, a princípio, haver o perigo de Lídia o absorver completamente, pois ela era uma faladora inveterada. Mas, como acontecia também de ser uma apaixonada pelo jogo da loteria, depressa se deixou envolver pelo interesse do jogo, ansiosa demais em fazer suas apostas e lançar os palpites, para dedicar qualquer espécie de atenção a alguém em particular. Consideradas as exigências normais do jogo, o Sr. Wickham encontrou, assim, disponibilidade suficiente para conversar com Elizabeth, que se mostrou encantada em ouvi-lo, apesar de não ousar esperar que ele lhe contasse o que mais desejava ouvir. A história das relações entre ele e o Sr. Darcy. Não se atrevia sequer a mencionar tal cavalheiro. Sua curiosidade, porém, foi inesperadamente satisfeita. O próprio Sr. Wickham abordou o assunto. Quis saber a que distância Netherfield se encontrava de Meryton. E, após a resposta dela, perguntou, um pouco hesitante, desde quando o Sr. Darcy ali se encontrava. Há cerca de um mês, disse Elizabeth, e perante tal oportunidade acrescentou, ele é o dono de extensas terras em Derbyshire, creio eu. Sim, replicou Wickham, suas propriedades são o que há de melhor. Dão um rendimento líquido de 10.000 libras anuais. Não poderia ter encontrado pessoa mais apta do que eu para informá-la sobre o assunto, pois estive, desde a minha infância, intimamente ligado à família dele. Elizabeth não pôde esconder a surpresa. Wickham prosseguiu. É muito natural que tal asserção não deixe de surpreendê-la, senhorita Bennet, sobretudo após assistir, como provavelmente terá acontecido, à frieza que presidiu ao nosso encontro de ontem. Tem algum conhecimento íntimo do Sr. Darcy? Tanto quanto alguma vez o desejaria ter, respondeu Elizabeth com ardor. Passei 4 dias na mesma casa com ele e o acho uma pessoa bastante desagradável. Não posso dar minha opinião quanto a ele ser desagradável ou não, disse Wickham. Não estou qualificado. Conheço-o há muito tempo e bem demais
para pretender julgá-lo com honestidade. É impossível ser imparcial. Porém, creio que a opinião da senhorita sobre ele causaria o espanto geral, e talvez não ousasse exprimi-la tão vigorosamente em qualquer outro lugar. Aqui sempre está em família. Palavra de honra que não digo aqui mais do que diria em qualquer outra casa da vizinhança, exceto em Netherfield. Ele está longe de ser apreciado em Hertfordshire. Seu orgulho caiu mal entre nós. Nunca ouvirá falar bem dele. Não posso fingir pena, comentou Wickham, após uma pequena pausa. Por ele ou qualquer outro, não serem mais estimados do que aquilo que realmente merecem. Mas com ele, creio que isso não acontece com frequência. O mundo, cego perante sua fortuna e importância, ou assustado com seu ar superior e imponente, o vê apenas como ele pretende que o vejam. Por minha parte, apesar do conhecimento relativo que tenho dele, considero-o um homem de gênio ruim. Wickham apenas acenou com a cabeça. Em seguida disse: gostaria de saber se ele ainda ficará muito tempo por estas paragens. Não faço a menor ideia, mas nada ouvi sobre sua partida quando estive em Netherfield. Espero que seus planos quanto ao destacamento não sejam afetados pela permanência dele na vizinhança. Oh, não! Não serei eu que me afastarei por causa do Sr. Darcy. Se deseja me evitar, ele que se afaste. Nossas relações são bastante tensas e custa-me sempre um pouco me encontrar com ele, mas não tenho outra razão especial para evitá-lo que não possa proclamar ao mundo inteiro, ou seja, o ressentimento de uma grande injustiça e uma tristeza infinita por ele ser como é. O pai dele, o falecido Sr. Darcy, foi um dos melhores homens que já existiu e o meu amigo mais sincero. Não há uma vez que eu me encontre com o atual Sr. Darcy que não sinta a dor pungente de milhares de recordações ternas. O comportamento dele comigo foi verdadeiramente escandaloso, mas no meu íntimo creio poder perdoar-lhe tudo, exceto o fato de ele ter contrariado as esperanças e desgraçado a memória do pai. Elizabeth viu aumentar seu interesse no assunto e nele pôs todo o coração. Contudo, a própria delicadeza nele inerente a impedia de continuar a fazer perguntas. O Sr. Wickham abordou então tópicos mais gerais, como Meryton, seus arredores e sua sociedade, mostrando-se extremamente satisfeito com tudo o que até então lhe fora dado deparar. Foi a perspectiva de relações sociais constantes e de uma boa sociedade, acrescentou ele, que constituiu o meu principal objetivo ao entrar para o destacamento. Sabia de antemão que se tratava de uma unidade militar com bastante prestígio e de ambiente agradável, quando meu amigo Denny me veio tentar ainda mais com a descrição do presente quartel e das simpáticas atenções e conhecimentos excelentes que Meryton lhe proporcionara. A vida militar não era a que me estava destinada, mas as circunstâncias
me levaram a optar por ela. Minha vocação era o sacerdócio. Para ele fui educado e estaria agora numa ótima situação, não fosse a má vontade do cavalheiro de quem há pouco falávamos. É mesmo? É como lhe digo, o falecido Sr. Darcy havia me legado a sucessão na paróquia mais abastada sob seu domínio. Além de ser meu padrinho, tinha-me em grande estima. Não lhe posso descrever tamanha bondade. Era desejo seu providenciar-me uma vida desafogada e pensava tê-lo feito. Porém, quando o lugar vagou, um outro o foi ocupar. Meu Deus, como pode isso ser possível? Em que se basearam para não acatar seu testamento? E por que razão o senhor não procurou uma reparação legal? Perguntou Elizabeth. A informalidade dos termos que redigiam o legado tirou-me qualquer esperança que pudesse advir de um processo legal. Um homem de honra nunca duvidaria da intenção implícita, mas o Sr. Darcy preferiu duvidar ou considerar o texto como uma mera recomendação condicional e sustentar que eu perdera o direito a ela por extravagância, imprudência e, em suma, por nada ou qualquer coisa. O que é certo é que o lugar vagou há 2 anos, bem quando atingi a idade adequada, e que ele foi confiado a outrem, assim como também é certo que eu não posso ser acusado de ter feito algo para merecer perdê-lo. Posso, por vezes, ter talvez expressado minha opinião um pouco livremente demais. Não me recordo de nada de mais grave, mas o fato é que somos muito diferentes um do outro e ele me odeia. Mas isso é revoltante. Ele merece ser desmascarado em público. Há de chegar o dia, mas não serei eu a fazê-lo. Enquanto conservar em mim a memória de seu pai, não ousarei desafiá-lo ou expô-lo sequer à opinião pública. Elizabeth felicitou-o por tais sentimentos e considerou-o mais belo do que nunca ao ouvi-lo. Mas quais terão sido os motivos de tal cavalheiro? Tornou a perguntar ela após uma pausa. O que poderá tê-lo levado a agir tão cruelmente? Uma perfeita e decidida antipatia por mim. Uma antipatia que não posso senão atribuir em parte ao ciúme. Tivesse o falecido Sr. Darcy gostado menos de mim, talvez seu filho me suportasse melhor. Mas creio que o afeto incomum do pai por mim sempre o irritou desde muito cedo. Ele não era homem para suportar o tipo de competição existente entre nós, a preferência que frequentemente me era dada. Não pensei que o Sr. Darcy se deixasse levar a tal extremo, e embora logo de princípio não tivesse simpatizado com ele, nunca o considerei sob tão tenebroso aspecto. Após alguns minutos de reflexão, ela continuou. Eu me lembro de tê-lo ouvido um dia em Netherfield gabar-se de implacabilidade dos seus ressentimentos, de ter um temperamento que dificilmente perdoa. É sem dúvida uma criatura detestável.
Não se fie em mim, replicou Wickham, pois estou numa posição difícil para julgá-lo. Elizabeth mergulhou de novo nos próprios pensamentos. Após alguns instantes, exclamou: tratar de tal modo o afilhado, o favorito do pai? E poderia ter acrescentado: e um jovem como o senhor, cujo aspecto diz bem da sua amabilidade. Mas contentou-se com: e para mais, uma pessoa que provavelmente terá sido desde a infância seu companheiro de folguedos, unidos, como creio tê-lo anteriormente ouvi-lo dizer. Passamos juntos grande parte da nossa juventude. Vivíamos na mesma casa, partilhávamos as mesmas brincadeiras e éramos objeto do mesmo amor paternal. Meu pai começou por exercer na vida a profissão que o seu tio, o Sr. Phillips, parece tanto honrar, mas acabou por tudo abandonar e pôs-se ao serviço do falecido Sr. Darcy, devotando todo o seu tempo à administração da casa de Pemberley. Ocupava lugar de destaque na consideração e estima do Sr. Darcy. Direi mesmo o de seu amigo íntimo e confidente. O Sr. Darcy frequentemente lhe deu a entender todo o seu reconhecimento pelos elevados serviços de meu pai. E quando, pouco antes da morte de meu pai, voluntariamente lhe prometeu olhar pelo meu futuro. Estou convencido de que ele o fez tanto por se sentir em dívida com o meu pai, quanto pela sua afeição por mim. Que estranho! Exclamou Elizabeth. É abominável. Pergunto-me se não foi o próprio orgulho do atual Sr. Darcy que o impediu de ser justo com o senhor. Na falta de motivo melhor, que todo o seu orgulho não o levasse à desonestidade, pois considero tal procedimento nada menos do que desonesto. É admirável, replicou Wickham, pois do orgulho parece provir a maioria das suas ações. E o orgulho tem sido, muitas vezes, seu melhor amigo. Tem-no aproximado mais da virtude do que qualquer outro sentimento. Mas nós somos incompatíveis, e no seu comportamento comigo houve impulsos mais fortes do que o próprio orgulho. Poderá o orgulho tão horrendo como o dele tê-lo alguma vez levado a praticar o bem? Sim, tem com frequência levado a ser liberal e generoso, a dar livremente seu dinheiro, a manifestar um grande sentido de hospitalidade e subsidiar seus rendeiros e a socorrer os necessitados. Tudo isso se deve atribuir a um orgulho de família, a um orgulho filial, pois ele se orgulha bastante da figura do pai. A razão mais poderosa, contudo, é a de não parecer alguma vez desgraçar a família, degenerar as qualidades por todos nele estimadas, ou perder a influência da casa de Pemberley. Cultiva também o orgulho fraternal, que juntamente com alguma afeição fraterna o torna um estimável e escrupuloso protetor da irmã. E tanto assim é que mais de uma vez terá a oportunidade de vê-lo apontado como o mais atencioso e o melhor dos irmãos. Que tipo de garota é a senhorita Darcy? Ele abanou a cabeça. Gostaria de poder incluí-la na categoria das pessoas amáveis. Desgosta-me profundamente falar mal
de um Darcy. Mas ela se assemelha demais ao irmão. É muito, muito orgulhosa. Era uma criança encantadora, simpática e meiga. Ao seu entretenimento, devotei horas sem fim. Hoje em dia, porém, ela não me é nada. Com os seus 15 ou 16 anos de idade, ela é indubitavelmente bonita e creio que superiormente dotada. Vive em Londres desde a morte do pai, na companhia de uma senhora que supervisiona sua educação. Após numerosas pausas e várias tentativas de enveredar por outros assuntos, Elizabeth não pôde evitar voltar ao primeiro, dizendo: causa-me certo espanto sua intimidade com o Sr. Bingle. Como pode o Sr. Bingle, que é a boa disposição em pessoa e de uma simpatia sem limites, manter relações de amizade com tal homem? Como é possível adaptarem-se um ao outro? Conhece o Sr. Bingle? Não, nunca ouvi falar dele antes. É um homem encantador, de temperamento afável e meigo. Ele não deve conhecer a verdadeira natureza do Sr. Darcy. Talvez não, se bem que o Sr. Darcy sabe agradar quando ele bem o entende. Habilidade não lhe falta. É muito capaz de orientar uma conversação agradável se a acha frutífera. Entre as pessoas de seu nível, ele é totalmente diferente daquilo que aparenta aos menos prósperos. O orgulho nunca o abandona, mas com os ricos ele mostra-se liberal, justo, sincero, racional, digno de honra e talvez até agradável, conforme a fortuna e a importância de seu interlocutor. Tendo terminado o jogo de whist, os participantes reuniram-se em volta da outra mesa e o Sr. Collins veio postar-se entre a prima Elizabeth e a Sra. Phillips. A esta última coube proceder às habituais perguntas sobre os seus resultados no jogo. Não tinham sido brilhantes, perdera todos os pontos, mas quando a Sra. Phillips pretendeu exprimir todo o seu pesar, ele, com uma expressão séria e grave, declarou não ter o assunto qualquer importância, que para ele o dinheiro pouco valia, e rogou-lhe por tudo para que ela não se sentisse de modo algum incomodada com isso. Sei perfeitamente, minha senhora, disse ele, que quando uma pessoa se senta à mesa de jogo, habilita-se a que lhe aconteçam tais coisas. E, felizmente, na situação em que me encontro, 5 shillings nunca causariam grande transtorno. Algo despertou a atenção do Sr. Wickham, que após observar o Sr. Collins durante alguns momentos, em voz baixa perguntou a Elizabeth se o seu parente tinha algum conhecimento íntimo da família de Burgh. Lady Catherine de Burgh, respondeu ela, instituiu-lhe recentemente um presbitério. Não faço ideia de como o Sr. Collins lhe foi sugerido. Sabe que Lady Catherine de Burgh e Lady Anne Darcy eram irmãs e que, por conseguinte, ela é tia do atual Sr. Darcy? Não sabia. Não estou a par dos parentescos de Lady Catherine. Aliás, só anteontem soube da sua existência. A filha dessa senhora, a senhorita de Burgh, herdará um dia uma fortuna fabulosa e todos são unânimes em acreditar que ela e seu primo
unirão as suas riquezas. Elizabeth sorriu, pois se lembrou da pobre senhorita Bingle. Na verdade, vãs seriam todas as suas atenções, vã e inútil, a sua afeição pela irmã dele, assim como os elogios de que ela o rodeava, uma vez que ele já estava destinado a outra. O Sr. Collins, disse ela, tem uma elevada opinião tanto de Lady Catherine quanto da filha, mas por alguns pormenores daquilo que lhe conta sobre sua excelência, receio que sua gratidão não o iluda, e que ela, mesmo sendo sua protetora, não passe de uma mulher arrogante e presunçosa. Creio que é ambas as coisas, e a um elevado grau, replicou Wickham. Há muitos anos que não a vejo, mas recordo-me de nunca ter simpatizado com ela, e de que seus modos eram autoritários e insolentes. Tem a reputação de se tratar de uma pessoa muito sensata e esperta, mas prefiro acreditar que essas suas aptidões derivam em parte da sua fortuna e posição social, e em parte do seu feitio autoritário, e o resto do orgulho do seu sobrinho, que entende que todo aquele que com ele se relaciona tem que ser de primeira categoria. Elizabeth salientou a clareza da descrição que ele acabara de fazer, e os dois continuaram conversando numa satisfação mútua, até que a ceia veio interromper o jogo, permitindo às outras senhoras partilharem também das atenções do Sr. Wickham. Era impossível conversar durante a barulhenta ceia da senhora Phillips, mas só os modos dele bastaram para causar boa impressão em todos. O que quer que ele dissesse era bendito, e tudo o que ele fazia era feito com graciosidade. Elizabeth, quando abandonou a festa, estava totalmente inebriada por ele. No caminho para casa, não pensava em outra pessoa senhor no Sr. Wickham e em tudo aquilo que ele lhe contara, mas não pôde, na carruagem, sequer mencionar seu nome, pois nem Lídia e nem o Sr. Collins se calaram um só instante. Foi longo, né, gente? Não vou nem falar mais nada. Tchau. Até o próximo vídeo. Tirem aí as suas conclusões.